Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, Pastor Flávio com todos vocês. Que Deus te abençoe através de mais um vídeo para a glória de Deus. Iremos ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 8, versículo 12, que diz: E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem a palavra de Deus. Depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que se não salvem, crendo. Bom, está aí. Porque que muitos não conseguem ficar na casa de Deus. Esta é a parábola do semeador. Jesus explicando a palavra para os seus primeiros discípulos, disse que muitos não vão ficar no reino de Deus. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Quem são esses? São esses que recebem a palavra de Deus, e muitos deles vão para a igreja e não conseguem se firmar. O diabo vem e tira a palavra. Lembro-me que tive a experiência de quando me desviei da casa de Deus com a minha idade de 16, mais ou menos 15, 16 anos, que eu fui para o mundo. Eu fiquei lá durante uns 3, 4 anos, no mundo, porque Satanás conseguiu tirar a palavra do meu coração. E eu saí da casa de Deus, comecei a fazer coisas erradas, e não quis mais voltar para a casa de Deus. E eu estava errado. Eu conhecia a palavra de Deus, tinha temor, mas não tinha força, não tinha ânimo. Satanás conseguiu roubar a palavra do meu coração. E eu falava que eu ia voltar, e pela misericórdia de Deus, eu regressei à casa de Deus, e aqui eu estou para contar essa história. Mas muitos não conseguem voltar, porque Satanás tem o poder de tirar a palavra do coração. Ele coloca incredulidade, ele coloca a incredulidade e tira a fé do coração do homem. Bom, voltando a falar sobre o assunto, que falamos no vídeo anterior. Eu quero dizer que durante toda a minha vida de criança eu fui atormentado por um demônio. Desde o dia que eu conheci o filho de uma certa senhora que era macumbeira, e o diabo apareceu para mim. Daquele dia em diante eu comecei a ser atormentado. Durante a noite, quando eu ia dormir, aparecia um demônio e me enforcava. E eu acordava assustado, e aconteceu isso muitas vezes. Às vezes pela manhã eu acordava e aquele demônio no meu pescoço me enforcando, querendo me matar, e muitas das vezes eu perdia a voz e eu tentando gritar o nome da minha mãe. Eu só gritava o nome da minha mãe. Eu não sabia gritar o nome de Jesus. Eu era filho de crente. Eu fui filho de crente, mas eu não tinha Jesus, eu era um adolescente. E durante muito tempo, eu me lembro que eu tive uma crise de choro. Minha mãe não sabia o que era. Era uma crise de choro que me pegava, e eu caía na cama deprimido, oprimido. Eu fiquei oprimido, em depressão, e durante muito tempo eu só sabia chorar. E minha mãe, o que é? E eu só chorava. Eu não sei, mãe, minha mente está muito ruim, e a minha mente está atormentada, e eu não sei, mãe, o que está acontecendo. E aquilo durou muito tempo. O diabo usou um verme que me atacava e me dava depressão. E minha mãe me levou no médico, e ali o médico mandou fazer muitos exames e constatou que eu estava com esquistossomose. Quem colocou aquela esquistossomose em mim? Foi o diabo. Eu ficava deprimido, eu chorava muito, e eu me lembro que eu tive que tomar uma injeção muito forte, e naquele dia eu não pude sair. E eu fui melhorando, e aquilo desapareceu. Mas o diabo ainda estava ali, me atormentando. Eu tinha sonhos horríveis, eu sonhava coisas horríveis.
E eu sempre fui da igreja batista, eu não sabia o que era aquilo, mas eu ficava quieto, não falava para minha mãe. Eu me lembro que eu não falava com a minha mãe. E durante muitos anos, quantas das vezes eu acordava assustado durante a noite, gritava, o diabo me atormentando, me atormentou durante muito tempo. Eu me lembro que a minha saúde era muito pouca, eu não tinha saúde, só vivia doente, só vivia no médico. Minha mãe achava que eu não ia vingar, e já contei nos vídeos anteriores muitas coisas que aconteceram comigo. Era Satanás querendo destruir, acabar com a minha vida, me matar, porque eu tinha um sinal de Deus na minha vida, que Deus ia fazer uma obra grande na minha vida. Aleluia, eu tenho promessa para isso. Então, eu me lembro que minha mãe foi fazer, eu fiz 10 anos de idade, e minha mãe marcou um culto de ação de graça, fez um bolo, e a partir daquele dia eu comecei a melhorar. Mas o diabo ainda estava ali, e durante muito tempo aquele mal se afastou de mim. Depois daquele culto de ação de graça, ficou marcado na minha vida, isso ficou muito visível na minha vida. Aleluia. E eu voltei para a casa de Deus. E quando eu comecei a buscar Deus de verdade, porque eu disse que durante muito tempo eu não tinha força para orar, mas eu fui aprendendo a orar, e orava 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, consegui orar meia hora, e depois passei a 1 hora, depois já orava 2 horas, e quando eu fui para a igreja pentecostal da Assembleia de Deus do Lins de Vasconcelos, eu começava a orar mais, eu orava mais, eu conseguia orar 2, 3, 4, 5 horas de oração, eu ficava de joelho muitas horas de oração, Deus me levava a interceder pela igreja, interceder pelo povo de Deus, e eu orava muito, eu passava madrugada em oração, eu fui batizado com o Espírito Santo, e o diabo me perseguia e não queria que eu avançasse, o diabo queria colocar medo em mim, mas eu já não tinha mais medo dele. Agora eu tinha o nome de Jesus na minha vida, agora eu tinha o conhecimento da palavra de Deus, eu podia usar a palavra de Deus para repreender Satanás, e Satanás muitas das vezes eu estava de joelho e ele estava atrás de mim, eu vi ele atrás de mim, mas eu falei assim, olha Satanás, agora quem está comigo é maior do que quem está no mundo, é maior do que você não pode me atormentar, e ele queria me fazer parar de orar. Uma certa vez, eu inexperiente, isso bem antes deste momento que eu estou falando com você, Deus quis me arrebatar, mas eu tive medo e eu resisti no meu coração, e aquilo passou, e durante umas 3 vezes naquela noite o meu espírito quis sair de mim. Eu não sabia o que era aquilo, procurei um pastor, o pastor me orientou, e quando foi uma vez, eu me deitei e dormi. Eu me lembro que, aleluia, eu dormi e de repente o meu espírito saiu do meu corpo. E Deus pegou e me colocou de joelho. E eu ouvi a voz de Deus que me disse, é desta maneira que eu quero que você viva, no joelho. De repente o meu espírito entrou no meu corpo e eu acordei. Eu falei, louvado seja o nome do Senhor. Deus estava colocando em mim um ministério de oração. Deus estava me chamando para uma vida de oração, e durante, aleluia, muito tempo, eu fui conquistando a vida de oração. Você precisa ter uma vida de oração, é na vida de oração que nós temos experiência com esse Deus, e durante muito tempo, esse demônio me atormentou. Agora, ele não viria mais no sono, nos sonhos, agora ele viria pessoalmente à minha vida. De repente, começou a manifestar diante de mim demônios que queriam possuir o meu corpo, e ele colocava ânsia de desmaio. Eu sentia que eu ia desmaiar, cair no chão, falava, o sangue de Jesus tem poder, aquele demônio saía de mim. E durante muito, isso acontecia comigo em casa, acontecia comigo no supermercado, acontecia comigo dentro do ônibus, acontecia comigo na rua, em qualquer lugar que eu tivesse, aquele demônio se manifestava na minha frente e queria jogar eu no chão, me possuir, mas eu clamava, o sangue de Jesus tem poder. Isso durou muitos anos. Muitos anos eu lutei com o diabo assim. Um dia
Aleluia! Eu não esqueço mais, eu não esqueço desse dia. Eu estava numa igreja e ali eu vi um grande gigante na minha frente. E eu via quando aquele grande gigante, Deus jogava ele por terra e ele caía por terra. Eu falava assim, louvado seja Deus, o Espírito de Deus falou comigo. O teu inimigo foi derrotado. Daquele dia para frente, nunca mais aquele demônio se manifestou no meu caminho querendo fazer eu desmaiar e cair no chão. Nunca mais, até hoje, nunca mais esse demônio conseguiu me assaltar. O crente, ele não tem que lutar contra carne e sangue, mas ele luta contra principado, contra demônios. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para você, como diz a palavra de Deus, aqueles que quiserem servir o Senhor piamente padecerão tribulações. O demônio quis a minha alma. Uma certa vez ele se manifestou na minha frente e disse que queria tomar minha alma, né? Ele queria me matar, mas ele não conseguiu, porque maior é aquele que está conosco. E já depois de um bom tempo, eu tive uma experiência com um principado de demônio, um principado do inferno. Ele se manifestou na minha frente através de um sonho. Naquela noite foi uma coisa horrível, porque ele se manifestou na minha frente, na pessoa de um homem, e ele se modificou. Conforme eu fui olhando para ele, ele foi me seduzindo com os olhos dele. Ele foi me seduzindo e eu falava, o que está acontecendo? Por que ele está querendo tomar a minha mente? Porque ele está querendo tomar a minha mente. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Eu tive que falar muitas vezes, o sangue de Jesus tem poder. E ele se modificou o rosto daquele homem e mostrou quem ele era. Eu vi um principado de demônio na minha frente. Ele quis tomar todo o meu ser. Eu vi o poder que tinha aquele principado, mas eu tive força e falei, o sangue de Jesus tem poder, Satanás. Tu não vai possuir a minha vida, porque a minha vida pertence a Jesus. E ele foi embora dando gargalhada. Eu acordei muito assustado. E eu tive uma grande luta contra Satanás naquela noite. Mais uma vez, eu venci ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui próximo à minha residência tinha um centro espírita. E toda vez que eu ia orar, de 15 em 15 dias, aquele centro espírita começava a bater os atabaques. Então eu comecei a orar para Deus fechar aquele centro. Eu comecei a orar. E eu tive uma grande batalha espiritual, porque eu sempre orava, Senhor, fecha esse centro, Senhor. Senhor, fecha esse centro, Senhor. Poder no sangue de Jesus. Eu comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a orar, de madrugada eu orava. E eu marquei os dias que aquele centro espírita começava a funcionar. E todo dia que ele começava a funcionar, e eu começava a orar. Passou-se os meses. Um dia, não teve mais atabaque. Não teve mais. Aleluia. E eu descobri. Eu vim saber que a dona daquele centro espírita tinha aceitado Jesus e estava na Igreja Universal. Está vendo? Você que persegue a Igreja Universal, a Igreja Universal ganha muitas almas para Jesus. Aleluia! Mas, naquele terreno, morava uma senhora que era a sogra da dona do centro espírita. A sogra do dono do centro espírita, a sogra, era uma serva de Deus. E durante muito tempo aquela serva de Deus viveu ali aquele tormento. E Deus recolheu aquela serva de Deus. E aquele centro cresceu muito. E Deus me usou para orar para que Deus fechasse aquele centro. Então aquela mulher aceitou Jesus e foi para a Igreja Universal. Eu me lembro que eu tive grandes batalhas espirituais porque eu orava contra aquele centro. Louvado seja o nome do Senhor.
Engrandecido seja o nome do Senhor. Então, como eu disse, desde criança eu fui atormentado. Eu não conhecia o poder de Deus. Eu não sabia o que era o poder de Deus. Deus pôde trabalhar na minha vida quando eu retornei. Eu abri o meu coração para Jesus. Aleluia. Não basta somente você levantar a tua mão para Jesus e aceitar Jesus. Você tem que caminhar com Jesus. Você tem que obedecer a Jesus. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que orar. Você tem que jejuar. Você tem que buscar a Deus. Você tem que mostrar a Deus que você é todo dele. É aí que a porta da experiência vai abrir para você, meu irmão, vai abrir para você, minha irmã, e você caminhando com esse Deus, Deus vai te conduzir pelo caminho que Ele quiser, e Ele vai trazer muitas experiências para você. Eu me lembro que uma vez, quando jovem, nós fomos fazer um evangelismo aqui na nossa porta mesmo. Eu era jovem, e o dirigente da congregação falou assim: irmão Flávio, você hoje vai pregar. E eu sempre andava preparado, com a palavra preparada. Então, ele me passou a oportunidade, nós pregamos aqui mesmo nessa porta. E nós começamos a pregar na rua. E pregamos, e eu senti muita graça de Deus naquele dia. E eu me lembro que distante da onde a gente estava pregando, fazendo o ar livre, tinha um grupo de pessoas, né? E naquela hora eu fiz o apelo, e aquele homem levantou as mãos lá longe no portão dele onde ele estava, e veio caminhando, aceitou Jesus, nós oramos por ele. À noite ele estava no culto, ele levou a esposa dele, levou a família dele, e todo mundo aceitou Jesus. Foi uma benção. Mas um dia, né, Deus me mandou: vai lá na casa daquele homem. Foi lá. E eu fui lá, e chegando lá, ele não estava, mas a esposa dele estava e os filhos. Eu falei: Deus mandou eu vir aqui orar pela senhora. Ela falou assim: ah, irmão, foi Deus que te mandou vir aqui, ora pelas minhas vistas, porque o médico disse que eu estou ficando cega. E a cada dia que passa eu não enxergo. A minha vista está diminuindo e eu já não estou quase. Eu estou olhando para o irmão, estou vendo mais vulto do que gente. E eu falei: tá bom, irmã, eu vou vir aqui orar pela senhora. Então eu comecei a consagrar um azeite. E eu peguei aquele azeite e apresentava a Deus: Senhor, este é o azeite que eu vou ungir esta mulher, para que o Senhor cure esta mulher. E eu fui lá na casa dela e falei com ela durante muito. Eu falei assim: mais ou menos uns 7 dias eu vou vir aqui ungir a senhora. E eu comecei a ungir. Vim o primeiro dia, fui o segundo, fui o terceiro, fui o quarto. Quando chegou no 5º dia, quando eu cheguei na casa dela, ela falou assim: irmão, as minhas vistas já voltou, eu já estou ficando curada, e eu ungi mais uma vez a vista dela. E ela estava toda feliz, estava indo na igreja, mas um dia eu estava na minha casa, eu me lembro que eu estava no portão, né, para dentro da minha casa, e bateu no portão, e aquela senhora chegou no meu portão, e eu falei: o que foi? E ela estava toda de mala preparada. O que foi? O que aconteceu com a senhora? O meu marido me expulsou de casa. Ele brigou muito comigo e me disse o motivo lá. E ele enciumado porque o senhor está indo lá na minha casa orar por mim. Mas eu vi que não era eu. Era o diabo que se manifestou no marido dela. O marido dela tinha aceitado Jesus, mas quem ficou mais firme foi a mulher do que o marido. O senhor não tem um dinheiro para me dar, para me ajudar, porque eu preciso, eu vou embora, eu já comprei as passagens, preciso de um dinheirinho mais. E eu pude dar um dinheiro para aquela senhora e ela foi embora. Eu fiquei muito triste com aquilo, sabe? Mas eu quero dizer que Satanás, ele não vai deixar barato. E se ele sair, ele vai levar alguma coisa, né? E ali eu pude ver que Deus fez uma obra naquela mulher, mas aquele homem, depois de muitos dias, ele também se mudou dali, foi embora, e eu não sei o fim da história, mas eu vi que aquela mulher realmente, ela aceitou Jesus, né? O diabo conseguiu roubar a palavra do coração do marido, mas não conseguiu roubar a palavra do coração daquela mulher. Louvado seja
o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Quantas das vezes, quando novo, e até mesmo depois que eu estava na igreja, eu ouvia chamar meu nome. Eu ia no portão, quem é? Ninguém. Eu não tinha muito conhecimento, né? E eu estava no quarto, às vezes eu escutava visivelmente, me chamava meu nome, Flávio, chamava lá fora, Flavinho, que é o meu apelido, e eu ia lá fora e nada. Falei, meu Deus, que negócio é esse? E às vezes eu sempre ouvi isso. Um dia, há poder no sangue de Jesus. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Eu sei que é você, Satanás, porque eu contei essa minha experiência para alguém, essa pessoa me orientou. Isso é o diabo te perturbando, isso é o diabo querendo tirar a tua atenção das coisas de Deus. Você está no teu quarto falando com Deus, ele vem te perturbar, não atende mais não, repreende ele. E aquilo desapareceu. Agora, eu quero contar um testemunho de quando meu pai e a minha mãe ficaram enfermos. Esta mulher, agora você vai saber porque eu comecei a orar para que Deus fechasse aquele centro espírita. Uma vez essa mulher veio no portão da minha mãe, bateu no portão e veio falar uma coisa com a minha mãe, veio conversar com a minha mãe. E minha mãe, quando estava durante da manhã, a minha mãe arrumava a casa, fazia o almoço. Minha mãe sempre foi ativa nas coisas de casa. E ela tinha o servicinho dela, ela costurava. E essa mulher veio no portão e começou a conversar com a minha mãe. E essa mulher era a mãe de santo lá do centro, que eu orei para Deus fechar. Depois que esta mulher começou a conversar com a minha mãe começou a ficar enferma. A minha mãe começou a ter labirintite. Ora, naquele período que a minha mãe ficou enferma, ela não podia sair de casa, ela não acertava na porta, ela vomitava, aí ela ficava zonza, ela tinha que deitar. O médico disse, olha, a senhora não vai ficar boa disso não, isso aí é para sempre. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. E automaticamente o meu pai ficou muito enfermo. Meu pai chegou para mim e disse, olha, eu estou sentindo que eu vou morrer. Meu pai começou a perder peso. E meu pai começou a manifestar uma doença no coração. Descobriram depois que ele estava com angina. E os batimentos cardíacos dele começou a disparar. E eu falei, pai, vamos começar a fazer o culto doméstico. Porque o meu pai era vigia de uma fábrica. Ele chegava de manhã, 6 horas da manhã, e ia dormir. E ele não fazia mais culto doméstico. Eu me lembro que quando criança ele fazia, mas depois, quando ele começou a trabalhar nesse emprego, ele parou de fazer o culto doméstico. Falei, pai, agora nós vamos fazer culto doméstico, mas eu acordo muito tarde. Não, eu espero o senhor acordar e ele vai fazer o culto doméstico. O senhor não vai morrer, não. O senhor não vai morrer coisa nenhuma. Aleluia. E minha mãe também vai ficar curada. E eu ungia a minha mãe, todo dia eu ungia a minha mãe, e minha mãe ficou curada daquela labirintite, e o meu pai ficou bom daquele coração, e meu pai ainda durou muitos anos de vida. Foi aí que eu comecei a orar para Deus fechar aquele centro espírita. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor, aleluia. O diabo se manifestava muitas vezes nos sonhos. Quantas das vezes eu acordei atormentado, mas ainda ficou alguma coisa em mim que Deus permitiu. Sempre acordei assustado. Isso não passou. Durante muito tempo, eu me casei durante muito tempo ainda. Acordava assustado, minha esposa está aqui embaixo ouvindo eu fazer esse vídeo. Ela é minha testemunha. Ela é minha testemunha de quantas vezes eu acordei assustado, assustava ela e ela me acalmava. E quantas vezes ela ficou com medo de eu me levantar, sonâmbulo, né? E ela me chamava, né? Não, eu estou bem, eu estou bem. E quantas das vezes isso? Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez eu tive uma experiência muito grande, que o diabo me jogou da cama no chão. Eu estava dormindo, ele me empurrou da cama no chão. Quantas das vezes eu tive a experiência de que ele me empurrou na parede e me esfolou na parede, e eu acordava todo arranhado, o braço arranhado. Mas Deus permitiu, porque Deus estava treinando em mim
um soldado forte, um soldado corajoso, porque ele tinha falado para mim que ele me levantaria para as guerras dele. E hoje em dia eu posso dizer que eu sou um homem preparado para as guerras do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo é possuidor da mente. E se ele possuir a tua mente, ele vai colocar alguma coisa na tua mente. Se é para roubar, ele vai te usar para roubar. Se é para traficar, ele vai te usar para traficar. Se é para beber bebida alcoólica, ele vai colocar na sua mente para beber e vai possuir a sua mente e você vai beber até ele te matar. Se for para tomar remédios controlado, ele vai colocar isso na tua mente que você só consegue viver com aquilo. Se você não ter um encontro com Jesus, você vai morrer daqueles remédios. Ele é controlador de mente. Se ele colocar na sua mente para você prostituir, você vai prostituir. Se ele colocar na sua mente para você ficar viciado em pornografia, você só vai conseguir viver com pornografia. E ele vai fazer isso para destruir você. Ele é possuidor de mente. E se ele conseguir possuir a sua mente, ele trava o teu coração. Porque você ouve a palavra de Deus com a sua mente, você julga a palavra de Deus, você diz eu aceito, e você aceita no coração. Se ele controlar a tua mente, ele destrói a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, mas isso teria fim na minha vida. Isso teria fim na minha vida, um dia isso ia acabar na minha vida, mas eu não liguei para isso. E quantas das vezes eu continuei acordando assustado, com sonhos horríveis, com Satanás aparecendo no meu sonho, isso durante muitos anos da minha vida, isso durante mais de 30 anos da minha vida. Isso me atormentou, mais de 40, mais de 50, durante muitos anos da minha vida, isso me atormentou, desde criança, adolescência, jovem, adulto, depois que me casei. Mas isso teria um fim. Se Deus está deixando, quem pode tirar? Se Deus permitir, quem pode tirar? Só Deus pode tirar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero terminar aqui esse vídeo dizendo que só o Senhor é Deus. Que Deus te abençoe. Veja o próximo vídeo. Amém.